Nos momentos de intimidade com Deus, quando eu estou conversando com Ele, meditando na Sua palavra, veio à minha mente João capítulo 5, que vai do 1 ao 9. É uma passagem muito famosa, que fala a respeito do tanque de Betesda. E você que já está em Cristo, você já conhece essa palavra, é uma história muito famosa da Bíblia. Porém, se você ainda não teve encontro com Deus, ou então você ainda não está familiarizado com essa passagem, eu gostaria de contextualizar. Mas para que esse vídeo venha fazer sentido, é muito importante entender que o que a palavra do Senhor fala ao respeito do Senhor, a respeito dele, ao nosso respeito, é mais real do que essa realidade concreta, do que o natural. Porque a nossa fé, por si só, já consiste em crer no sobrenatural. A nossa fé consiste em crer nas coisas que são inexplicáveis. Nós cremos que o natural ele veio a existir a partir do sobrenatural, pelo poder da vontade do Senhor. Meu nome é Natanael e eu criei esse canal para falar do amor do Senhor, para levar o evangelho, contar testemunhos, falar a respeito do nosso Senhor. Eu entendo que essa palavra é poderosa para mudar destinos, ela é poderosa para restaurar, para curar, para libertar. Continuando, a respeito do tanque de Betesda. Ficava um lugar em Jerusalém e em volta desse tanque existiam muitas pessoas que estavam doentes. E essas pessoas, o texto relata, que um anjo do Senhor descia de tempos em tempos e agitava aquelas águas daquele tanque. A primeira pessoa que entrasse naquela água, depois de agitada pelo anjo do Senhor, ela era curada. Sendo que, naquele mesmo ambiente, existia um paralítico que estava ali há 38 anos. E esse paralítico ele foi encontrado por Cristo. Cristo chegou até aquele paralítico e perguntou para ele: você gostaria de ser curado? E aquele paralítico responde para Jesus o seguinte: ele fala que ele gostaria sim de ser curado, só que ele dizia que não tinha quem colocasse ele no tanque quando a água era agitada. E toda vez que ele tentava entrar naquele tanque, outra pessoa entrava na frente dele, tirando a oportunidade que ele tinha de ser curado daquela paralisia que acometia ele há 38 anos. Ouvindo aquilo, Jesus ele fala com ele: homem, levante-se, pega a sua maca e ande. E assim ele fez. Depois daquele encontro com Cristo, ele resolveu derramar a sua graça sobre a vida daquele paralítico. E depois do encontro que ele teve com Cristo, aquele paralítico ele foi curado, ele passou a andar. E eu estava refletindo a respeito dessa passagem. Por quê? Porque Jesus ele não veio para abolir a lei. Ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porém, ele veio cumprir a lei do Senhor na sua forma pura. Naquela época, existia muita corrupção no coração. Corrupção essa gerada pelo pecado no coração daqueles que eram mestres da lei. Os fariseus, toda vez que Jesus debatia com esses homens, ele pegava muito pesado com as palavras, como era que ele falava? Raça de víboras. Por exemplo, em Mateus 23, capítulo 23, versículo 27 e 28, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Esses eram os doutores da lei daquela época. Mestres da lei. Mestres porque eles passavam a lei adiante, eles ensinavam a lei, porém uma lei completamente distorcida, uma lei corrupta, corrompida pelo pecado do coração deles, que eram hipócritas, como Jesus falava, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E essa lei que era passada por eles, que era ensinada por eles, era uma lei corrompida por toda essa iniquidade e hipocrisia que existia no interior desses homens. Jesus não veio cumprir uma lei distorcida, uma lei corrompida, gerada no coração de pecado desses homens, mas ele veio cumprir a lei de Deus, a lei da sua forma mais pura. Tanto que em Mateus 5, se você for ver o contexto de Mateus 5, ele meio que retifica muitos aspectos da lei, muitos mandamentos, quando ele fala: olha, quando ele fala com o povo, olha, vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Vocês ouviram tal coisa, mas eu digo tal coisa. E eu queria exemplificar, dentro de Mateus 5, os versículos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Como se fosse, vocês ouviram desses mestres hipócritas, corruptos, que passaram adiante uma lei distorcida: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas, na verdade, eu digo, retificando, estabelecendo a lei verdadeira que surgiu no coração de Deus.
Ame o seu próximo e ore pelos seus inimigos. A lei do Senhor nunca foi a respeito do indivíduo, nunca foi a respeito de direcionar o olhar do indivíduo para dentro de si. Muito pelo contrário, a lei do Senhor foi para direcionar o olhar do indivíduo para o próximo. Amar o próximo não é sobre si. Entendendo que, de fato, Cristo ele veio não para abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir, ele resume a lei em 2 mandamentos. E esse resumo se encontra lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se esse é o resumo da verdadeira lei do Senhor, você entende que não é uma lei que direciona o olhar do ser humano para os benefícios próprios, para dentro de si. Não, pelo contrário. Essa lei, o resumo dessa lei, nos diz muito a respeito de quem Deus é, de quem Cristo é, de quem nós devemos ser nele. E aí, voltando para o tanque de Betesda, existe ali um simbolismo muito fiel a como essa lei era cumprida naquela época de Jesus. A lei de Moisés era cumprida naquela época, naquele período. Existia um tanque, que daquele tanque era promovida a salvação, simbolizada na cura daqueles doentes, quando aquelas águas eram agitadas. Todos ali estavam em busca da sua cura. E por mérito próprio, um alcançava, depois de muita luta, depois de muita briga. Porém, existiam pessoas ali naquele meio que eram impossibilitadas de ter acesso a essa cura. Porque, como a palavra diz, eram pessoas que eram escravas do seu próprio corpo. Elas não conseguiam se mover, eram paralíticas. Entendendo que aquelas águas eram movidas de tempos em tempos. Era impossível alguém abrir mão da sua cura naquele momento para poder possibilitar a cura de outra pessoa que era impossibilitada de acessar aquele lugar, pegando aquela pessoa no colo e colocando no tanque. Impossível não era. Mas o que impossibilitava que isso acontecesse era justamente a iniquidade, o pecado que existia no coração dessas pessoas. Ninguém estava ali amando o seu próximo. Pelo contrário, eles estavam procurando salvação para si, através do seu próprio esforço, através do seu próprio mérito, brigando, em detrimento da cura de outras pessoas, brigando com outras pessoas, porque não é possível. Existiam diversos enfermos. A água era movida, era agitada. E o primeiro que entrasse era curado. No meio de muitos enfermos, com toda certeza, existia uma confusão enorme quando aquela água era agitada. Então a gente ali via como... Então aquilo ali simbolizava muito bem como a lei naquela época era cumprida, como a lei naquela época era ensinada. E naquele momento, Cristo, Jesus, que disse que veio para cumprir a lei, ele chegou até aquele paralítico e ele decidiu derramar sobre ele a sua graça, um favor imerecido. Então existia uma fonte de salvação onde pessoas se degladiavam para conquistar através da força dos seus próprios braços, através do seu próprio mérito, mas também existia naquele lugar Jesus, a fonte de salvação pela graça, um favor imerecido que ele decidiu derramar sobre a vida daquele paralítico. E aquele paralítico somos nós. Nós somos aquele paralítico. Nós somos as pessoas que foram alcançadas por essa graça. Cristo, que veio cumprir a lei, no Getsêmani, quando ele orou, fez uma oração para o seu pai, ele disse: Senhor, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus sabia que seria muito doloroso carregar o pecado da humanidade, né? O açoite, a crucificação, todo esse sofrimento não foi nada perto disso tudo que eu falei, perto de se desconectar do Espírito do seu Pai. Não chegava perto de carregar sobre as suas costas, sobre os seus ombros o pecado da humanidade. Mas, por amor, ele continua dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Ele abriu mão dos seus benefícios, ele abriu mão de ser Deus e se entregou na forma de homem. E até o fim, por amor, por obediência a Deus e por amor à humanidade, ele se entregou. E então, todo aquele que reconhece que Cristo, Jesus, ele morreu naquela cruz e ressuscitou, ele recebe a resposta de Cristo, de Jesus: Filho, levante-se, pegue a sua cruz e me siga. Ele não manda pegar a maca que aponta para um passado de pecado,
Mas ele diz, pegue a sua cruz, que aponta para um futuro na eternidade ao seu lado. Foi para ele que eu entreguei a minha vida, foi ele que mudou a minha história, foi ele que trouxe transformação e me tirou de um império de trevas e transportou para o reino da sua luz, do seu amor. E hoje eu sou salvo nele. Eu não tinha condições de acessar um tanque que poderia me prover uma cura. Hoje, por Cristo, pela graça que ele decidiu derramar sobre a minha vida, pelo perdão que ele decidiu derramar sobre a minha vida, hoje eu ando em liberdade de vida e posso caminhar segundo o que sua palavra diz. E essa palavra é muito poderosa, porque essa palavra não se resume apenas a um determinado tempo. Pelo contrário, os tempos vão passar, os séculos vão passar, mas essa palavra permanecerá. Então, nesse momento, você que já está em Cristo, continue tomando posse dessa palavra, continue tomando posse de quem Cristo é, de quem você é nele. Não negocie os seus princípios. Então, assim, finalizando o vídeo, entendendo que Cristo Jesus, ele de fato cumpriu a lei, mas cumpriu a lei do Senhor, a lei na sua forma pura, na sua forma que foi originada pelo coração de Deus. Ele transformou o nosso coração e através dele nós também hoje temos a possibilidade de cumprir tal lei, porque quem cumpre essa lei em nós é Cristo através do seu Espírito Santo. Por isso somos gratos, por isso eu sou grato, por isso que eu prego, por isso que eu falo a respeito do seu amor, por isso que eu levo essa palavra, porque eu sei do poder que essa palavra tem para trazer liberdade aos cativos. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado se você ficou até aqui. Haverão outros vídeos, esse canal aqui permanecerá, assim eu espero. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, um final de semana abençoado, dependendo do dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu!